Você está perdendo musculatura? Talvez eu consiga te explicar o que é que está havendo. Eu sou o Dr. André Cruel e este aqui é o canal da artrose. Se te interessa esse tipo de conteúdo, eu te peço que se inscreva agora, para não se esquecer, né? Você clica ali, inscreva-se e coloca a sinetinha para receber todo o nosso conteúdo. Pois a massa muscular é talvez o maior órgão endócrino do corpo. Curioso isso, né? 40% do nosso peso corporal total se dá da musculatura. Uma musculatura que produz substâncias, miocinas, que vão ajudar o corpo todo e tem uma relação já definida ou sendo definida, inclusive, com o cérebro. Além de, por óbvio, ajudar o osso que está ao lado, né? O osso é um grande irmão do músculo. Nós sabemos que o músculo forte vai ajudar no metabolismo da pessoa. Como assim? Vai ajudar a consumir a glicose, vai reduzir, portanto, os níveis de glicose no sangue, vai fazer com que a insulina necessária para colocar esta glicose dentro da célula seja menor e vai dar um benefício na qualidade de vida que você sabe. Então, ter um músculo forte é muito importante. Mas saiba que após os 40 anos de idade, homens e mulheres de modo igual perdem 7 a 8% da massa muscular por década. Até os 70 anos, quando perdem 15%. Esse efeito de perda muscular, da massa muscular, se chama sarcopenia. Já fiz inclusive outros vídeos sobre isso, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento aqui nesse vídeo. Sarcopenia vai acontecer dessa forma já progressiva, natural, até esperada, mas há certos indivíduos que vão ter mais. Claro que vai haver contribuição de estilo de vida, de genética, outras questões, né, de saúde que vão ser muito importantes, mas em algumas séries de pacientes, em algumas populações, até 10% das pessoas têm uma perda mais acentuada. Tem uma sarcopenia mais intensa. Ela pode ser assim primária, ou seja, assim um motivo maior, ou secundária, pois estão relacionados a outros problemas de saúde. Falências de órgãos, por exemplo, insuficiência renal crônica, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, são alguns exemplos. Pós-Covid, né? Também pode dar perda muscular acentuada, sarcopenia. Neste caso, existe perda muscular e existe também substituição de fibras musculares por fibras adiposas, por gordura, entende? E aí há uma perda de função. Se viu também que alguns casos são antecedidos de perda da função ou perda da força. Nesse caso se chama dinapenia. Perde a força e depois perde a massa. Curioso, né? Não se sabe bem exatamente por que é que isso acontece, mas se sabe que a própria condução do nervo, ou aonde o nervo se junta dentro do músculo, nessa placa motora, nessa junção neuromuscular, pode estar alterada. A própria condução do nervo pode estar errática ou alterada, ou mesmo a função das unidades musculares podem estar alteradas. Então é um conjunto de coisas, sendo que se você for comparar indivíduos mais jovens, aos 40, 50 anos, com indivíduos com sarcopenia aos 80, existe também perda de neurônios motores.
Neurônios que têm a função de estimular. Cerca de 25% desses neurônios motores são perdidos. Em alguns pacientes, 50%. Aí eu te pergunto, sarcopenia é uma doença ortopédica ou é uma doença neurológica? Talvez seja ambos. Né? Isso é importante que nós estejamos atentos. Você e eu, médico, pois existem várias repercussões, já falei sobre o metabolismo, sobre o desempenho neurológico, demência, por exemplo, tem correlação com sarcopenia, Alzheimer, uma forma de demência específica tem correlação, e mortalidade. Quem tem sarcopenia está em risco de ter mais doenças letais que levam à morte. Isso é muito importante a prevenção e, claro, quem tem músculo ruim tem osso ruim e vai, né, ter mais risco de quebrar o quadril, por exemplo, coisa que dá uma mortalidade em um ano de 30%. É bastante, temos que estar muito atentos. Diagnóstico, como é que faz? Diagnóstico, você vai ter formas de testes clínicos que podem ser feitos, e scores, tá, que podem ser medidos, e também alguns exames clínicos. Vale a pena só eu falar de duas formas um pouquinho diferentes de sarcopenia. Uma se chama caquexia, em que se perde não só músculo, mas gordura, tudo, né? A pessoa como um todo diminui, né? Em função de, em geral, doenças crônicas graves, velhinhos ou mesmo pessoas que têm alguma grande depressão nutricional, doenças intestinais, enfim, podem emagrecer muito. E aí tem essa forma que é a caquexia. Tem uma outra forma que eu acho que é importante abordar, pessoas que são muito obesas. Então você acha que ela tá bem, né? Como tá bonito, tão gordo. Na verdade, existe uma forma que é a obesidade sarcopênica. Tá tão gordo, tá com tanta obesidade que a massa muscular já vai se atenuando. E aí fica com um balanço metabólico muito difícil de lidar, com grandes níveis de insulina de jejum, para empurrar todo o excesso de glicose para dentro da célula. Em geral já estão com diabetes, isso favorece muito a artrose. E a musculatura fraquinha, mesmo que naquele contexto da pessoa com uma massa maior, claro que vai ter dores articulares. Isso é difícil de combater quando chega nesse sentido. E a outra forma que eu gostaria de citar sobre sarcopenia é a própria atrofia muscular de desuso. Quem tem, por exemplo, a artrose do quadril pode ter ali naquela perna a panturrilha diminuir, a coxa diminuir. Mas as fibras musculares estão íntegras. Você, ao reabilitar com eficiência, usando técnicas, estímulo eletromagnético ou outras técnicas de reabilitação, pode fazer com que engrosse a musculatura de novo, né? Bacana, esses casos aí é importante saber. A mesma coisa quando você, por exemplo, imobiliza um braço com um gesso, tira lá 6 semanas, 8 semanas depois para ver a fratura, ou na perna, 3 meses depois você vai ver que está sequinho. A musculatura diminuiu, mas não quer dizer que ela não vai voltar, ela vai voltar. Atrofia por desuso. Né? Falei de sarcopenia primária, falei de sarcopenia secundária, de caquexia, de obesidade sarcopênica, de também atrofia de desuso. Falei de 5 coisas para você, você agora está um especialista, né, em sarcopenia. Sobre o diagnóstico, então vou retomar. O teste mais fácil, talvez, que muitos médicos têm no consultório, é você medir a força de preensão com aparelhos específicos. Ou vai depender da população estudada, mas em geral homens abaixo de força de 30 kg de preensão e mulheres abaixo de 20 kg, para asiáticos é menos, estão em risco de sarcopenia. Há outros testes, por exemplo, senta-levanta, sem as mãos,
Quantas vezes consegue fazer isso? 5 vezes, ideal abaixo de 12 segundos, por exemplo, já pode sentar aí. Consegue, não consegue? Bom, são testes que são feitos. Há scores, por exemplo. SARC-F é um deles, né? SPPB é outro. Então são scores que o médico vai lá medir. Fiz um outro vídeo muito legal, você que está interessado e nos viu até aqui. É um teste se chama Ubi-Waka. Você faz assim, cada pessoa faz para si, né? Uma circunferência assim com os dedos e passa na canela. Não numa canela que tem um problema ortopédico, né? Na sua canela normal. E vai ver. Se trancar na panturrilha, significa que a panturrilha tá grandinha, tá boa, provavelmente esteja bem. Se passar livre, bom, aí pode ser um risco. Isso, em geral, esse teste funciona mais para homens. Para mulheres também pode ser um indicador, tá? Por fim, você pode fazer exames para saber. Bioimpedância, por exemplo, é um exame que pode medir, e densitometria corporal pode dizer se tem ou não tem. Não é tão comum pedir. E também tem outros exames que podem, mas é mais para fins de pesquisa, tomografia, ressonância, outros exames que podem indicar. Como é que trata? Puxa, isso é um assunto daí já também longo e controverso. O maior ativador que vai manter hipertrofia muscular, que vai manter o músculo forte, vai ser o exercício. Exercício resistido, de preferência musculação, e tem outras técnicas que podem ajudar. Ingestão proteica, pois é, em geral, proteína animal, viu? Consegue manter melhor a musculatura e gerar mais musculatura. Isso para os vegetarianos, veganos é um problema. E mais ou menos uma média de 1,2 a 1,6 gramas quilo dia, conforme o peso da pessoa, né? Peso magro, 1,2 a 1,6 gramas quilo dia. Lembrando que um bife, por exemplo, de 100 gramas, não tem 100 gramas de proteína, tem 25, né? 25 a 30. Então isso, claro, o seu nutricionista vai poder lhe ajudar. Em alguns casos mais raros, a correta gestão hormonal para homens e para mulheres, testosterona é um exemplo. Não saiam fazendo testosterona por aí, eu só estou explicando que o médico endocrinologista ou um médico clínico dedicado médico do esporte, pode dizer, afinar isso, o ginecologista para as mulheres dizer, ou o urologista para os homens, podem dizer, olha, aqui a testosterona pode melhorar, aqui hormônios femininos podem ajudar, e isso são coisas bem sérias e específicas, pois tem consequências sobre a saúde da pessoa. E é importante que um médico responsável e dedicado faça isso, pois é um assunto controverso. Uma revisão que eu recebi da literatura do British Medical Journal diz que não há consenso ainda sobre como fazer a gestão da sarcopenia. Mas o nosso problema é hoje, as informações são essas e eu te digo para ficar atento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se imediatamente aqui no canal da Artrose, clique nas notificações, deixe seu like e te espero no próximo vídeo.